Unidade 1. Funções. A linguagem da matemática. Aula 4.1. Conteúdo. Função quadrática. Conceito e definição. Habilidade. Compreender o conceito de função para associar a exemplos do cotidiano e modelar situações problema, dentro e fora da matemática. Boa tarde, Amazonas. Estamos de volta hoje para a nossa quarta aula de matemática da primeira unidade. Hoje nós vamos falar sobre funções polinomiais do segundo grau, também conhecidas como funções quadráticas. Antes de mais nada, vale lembrar o que foi comentado na aula de ontem. Então, vamos para a nossa revisão. Na última aula, nós trabalhamos algumas aplicações de funções, dentre elas este problema. Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada, que é o valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro rodado, que é o valor variável. Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. Então, nós tínhamos que determinar primeiramente a f de x, que é a função que expressa o custo a ser pago nessa corrida. Então, f de x é igual a 0,70x mais 3,50, que é o valor fixo. O valor a ser pago por uma corrida de percurso igual a 18 km seria dado pela expressão, f de x igual a 0,70 vezes x mais 3,50. Então, como eu vou calcular o valor pago a uma distância percorrida de 18 km, eu tenho que substituir o x por 18. Foi o que aconteceu aqui, ó. Aonde tinha um x, entrou quem? O 18. Então, nós temos 0,70 vezes 18 mais 3,50. Multiplicando 0,70 vezes 18, encontramos 12,60, que vai ser adicionado a 3,50. Portanto, f de 18 é igual a R$ 16,10. Concluímos que, em uma corrida cujo percurso seja de 18 km, eu terei que pagar um total de R$ 16,10. Então, foi isso que nós comentamos na aula de hoje. Quer dizer, na aula de ontem. Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar conceitos um pouco mais complexos. Entretanto, como é de praxe, vamos ver o que nos aguarda para o desafio dessa primeira aula de hoje. Como poderemos identificar uma função quadrática através do seu gráfico? Então, é essa pergunta que terá que ser respondida no desafio em nossa interatividade final, beleza? Ok, muito bem. Vamos agora para a nossa aula propriamente dita. Muito bem. Então, hoje nós vamos dar início ao estudo de funções quadráticas, Então, vamos partir do princípio do que é uma função quadrática. Então, vamos para a definição dela. Me acompanhe na cartela. Função quadrática, uma função é dita quadrática quando o maior expoente de sua variável é o quadrado, isto é, o número 2. Então, toda vez que vocês identificarem uma função como quadrática, podem ter certeza que o seu maior expoente é o número 2. Então, como é que se apresenta essa função? Uma função quadrática completa é toda aquela que admite a forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, ou seja, são números que pertencem ao conjunto dos números reais. E mais uma coisa, necessariamente o a deve ser um número o quê? Diferente de 0. Por quê?
é o termo que define a função quadrática. Como assim, professor? Imagine se o a não existisse. Se ele fosse zero, né? Eu teria aqui 0 que multiplica x ao quadrado. Ora, nós sabemos que todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, tudo isso daqui, ó, deixaria de existir. E a função deixaria de ser uma função quadrática para ser uma função do primeiro grau. Então, para que a função seja quadrática, é necessário que o coeficiente de a, que é o número que acompanha o x, ele esteja elevado ao quadrado. Por isso que ele deve ser diferente de 0. Nós vimos na aula passada que o gráfico gerado por uma função do primeiro grau era uma reta. Já no caso da função quadrática, a forma gráfica gerada será uma parábola. O que é a parábola? A parábola nada mais é do que essa curva aqui, ó. Esse nome ele é muito semelhante àquela estrutura que é usada por nós para receber os sinais das nossas aulas, né? Da antena parabólica. Ela já possui esse nome em função do seu formato parabólico, de uma curva. Então, a função quadrática, ela gera uma curva e essa curva recebe o nome de parábola. Então, a gente vai aprender a identificar alguns pontos notáveis dessa parábola no gráfico. Sabemos que as raízes ou zeros de uma função são determinados pela interseção do gráfico da função com o eixo das abscissas. Então, ó, nós temos aqui o eixo das abscissas, onde fica um x. E em vermelho aqui está a nossa parábola. Quando eu falo ponto de interseção, significa dizer aonde a curva, ou melhor dizendo, a parábola está passando pelo eixo do x. Então, vocês observem aqui que ela está passando em dois pontos, x1 e x2. Esses dois pontos é o que nós chamamos de zeros das funções ou raízes da função. Então, nós vamos entender melhor isso à medida em que fomos nos familiarizando com a expressão. Então, nós temos a seguinte situação. Numa função quadrática, as raízes são identificadas na interseção da parábola, como nós estamos vendo aqui no eixo do x, certo? Bem, nem todas as funções quadráticas possuem raízes. É aquela mesma história que foi estudada no passado por vocês quando foi visto a equação do segundo grau. Da mesma forma que uma equação do segundo grau, as condições de existência das raízes são determinadas pelo determinante, que é representado pelaquela nossa letra grega, delta. Estão lembrados? Nós vamos ter o número de raízes também relacionados à função. Por exemplo, então, ó, se delta for maior que zero, o que significa delta ser maior que zero? É o delta dá um número positivo. Significa dizer que as tuas raízes serão reais e diferentes. Segunda situação que pode ocorrer.
Se delta for igual a zero, o que pode acontecer? Tuas duas raízes serem reais e iguais. Nesse caso, o teu delta é nulo, né? Ele nem é positivo, nem é negativo, porque deu zero. E a terceira situação é a seguinte: o teu delta ser menor que zero. Neste caso, a tua função não vai poder ter raízes, porque o teu delta é um número negativo. Para isso, nós temos um quadro resumo que será exposto na próxima cartela. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, as três situações. Primeira, as três primeiras situações quando o teu A for positivo. Quando o teu A for positivo, né, a abertura da tua curva sempre será voltada para cima, certo? Sempre. Ó. Agora, observando o delta. O teu delta é maior que zero, ou seja, é positivo. Então significa que tu vai ter duas raízes diferentes. Observem que aqui é o eixo do x, ó. Observe que a parábola toca o eixo do x em dois pontos diferentes. Certo? Por quê? Porque o teu delta é positivo. Próxima situação com o teu A maior que zero. O A é aquele número que vem com x ao quadrado. Novamente, a parábola está com a concavidade voltada para cima, né? Por quê? Porque o A é maior que zero. Mas o delta é igual a zero. Neste caso, a tua parábola vai tocar o eixo do x somente num ponto. Vai tangenciar o eixo do x aqui. Certo? Terceira situação com o A maior que zero. Acontece que o teu delta agora é negativo. Quando isso acontece, a parábola não toca o eixo do x, ó. O eixo do x é esse daqui, ó, que está aqui. Certo? Observe que a parábola não vai passar pelo eixo do x. Por quê? Porque o teu delta é negativo. No entanto, ela continua com a concavidade voltada para cima, né? Por quê? Porque o teu A é maior que zero. Então, são as três primeiras situações que podem ocorrer quando o teu A é maior que zero. Agora, vamos ver as três outras situações quando o teu A é menor que zero. Professor, ainda não caiu a ficha de quem é esse A. Ó, vocês estão lembrados da forma da função, não estão? É essa daqui. O A que nós estamos falando é esse cidadão aqui, ó. Se esse A aqui, ó, for positivo, a parábola vai ficar com a boca voltada para cima. Agora, se esse teu A for negativo, vai acontecer isso daqui, ó. A tua parábola vai ter a concavidade, né? A boca dela voltada para baixo. É o que está acontecendo aqui na minha situação. Então, o A pode ser negativo? Pode, não tem bronca. O A é o número que vem acompanhado com o x, é esse daqui, ó. Ele vai ser negativo. Só que o delta dele é positivo. O que que acontece? A parábola toca
o eixo do x em dois pontos diferentes. Próxima situação, delta igual a zero e A menor que zero. A concavidade continua voltada para baixo. Porém, né, o teu delta é menor que zero. O que que acontece? A parábola, a curva, toca o eixo do x em um único ponto, que é esse daqui. E terceiro e último caso, para o A menor que zero. O teu delta também ser menor que zero. Quando isso ocorre, a parábola não toca o eixo do x. No entanto, a concavidade dela continua sendo para baixo. Então vamos nos familiarizar mais ainda com essas situações. Vamos observar aqui na próxima cartela o seguinte. Por exemplo, o que podemos afirmar sobre a função f de x igual a 2x ao quadrado menos 6x mais 6? Primeira coisa que devemos fazer é identificar os coeficientes, certo? Então, o coeficiente de A é 2, já sei que o A é positivo. Se o A é positivo, como é que vai ficar a concavidade da parábola? Para cima. Isso daí, ó, eu já sei de cara. O B é menos 6 e o C é 4. Aí vamos calcular o determinante. Determinante, que é o delta, é dada pela expressão B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Né? Lembraram agora lá da equação do segundo grau? Pois é. Então, ó, vamos substituir aqui. Quem é o B? Vou colocar em azul aqui agora. Quem é B? B é menos 6, que está ao quadrado. Menos 4 vezes o teu A. Quem é o teu A? Ó, o teu A vale 2. Vezes o teu C. Quem é teu C? Teu C vale 4. Essa expressão aqui é essa expressão aqui, ó. Então, eu vou ter menos 6 ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo. 36. Menos, esse menos aqui, 4 vezes 2, 8, né? 8 vezes 4, 32. 36 menos 32, 4. Qual é a próxima informação que nós temos aqui? Olha o teu delta. O teu delta é um número o quê? Positivo. Significa dizer que a tua parábola vai interceptar o eixo do x em dois pontos diferentes. Eu ainda não sei quais são, mas eu já sei, por essa informação aqui, que ela vai tocar o eixo do x em dois pontos distintos. Dentro dessas situações, ela se enquadra nessa realidade aqui, ó. O A é maior que zero e delta é maior que zero. Agora nós vamos determinar, né, esses valores partindo da análise. Se o coeficiente de A é maior que zero, temos que a parábola está voltada para cima. Beleza. Segundo, delta, né, é maior que zero. Neste caso, nós sabemos que a função possui duas raízes reais e diferentes. Beleza? Muito bem. Então, o gráfico da função quadrática vai possuir esses pontos aqui que são chamados de pontos notáveis. Tá? Nós temos as raízes, que é dada por x1 e x2. Eu vou mudar a cor aqui do pincel para destacar melhor. Vou botar de verde. x1 e x2. Quem é x1? x1 é dado por essa expressão aqui, ó. Se estiver muito pequeno, eu vou aumentar aqui, ó. x1 é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2 que multiplica a. x2, está do outro lado, é igual a menos b
mais raiz de delta sobre 2A. Quais são os outros pontos notáveis? São esses aqui, ó. Nós vamos ter uma aula específica para trabalhar mais esses dois pontos notáveis aqui. Então, nós temos o eixo de simetria aqui, que é dado pela expressão x vértice igual a menos b sobre 2A. E esse outro ponto aqui, né, que no caso aqui é o ponto mínimo da função, porque ela vem, desce, 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 chega num ponto mínimo e ela volta a subir. Tá? Mais tarde nós vamos entrar em mais detalhes a respeito desse ponto aqui, que ele é muito importante no estudo da função quadrática. O importante no momento é saber como se obtém esse ponto, através dessa expressão aqui. Então, em caso, né, está muito pequenininho aí, professor. Então vamos lá. O x-vértice, que é o eixo de simetria, que divide a parábola ao meio, é dado por menos b sobre 2A. E o y-vértice, que é o ponto mínimo, nesse caso aqui, é dada pela expressão menos delta sobre 4A. Pronto, melhorou agora, tá bem maior agora, dá para enxergar melhor. Muito bem. De posse dessas expressões, nós podemos, então, construir o nosso gráfico. Então, vamos determinar as coordenadas do gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 10. Então, quem é x vértice? Nós vamos calcular aqui os vértices, né, da parábola, que é aquele ponto. Está aqui o x, né? Está aqui o y. Ele veio aqui, né? Nós vamos determinar esse ponto aqui, que é o vértice da parábola, que é dada pela expressão x vértice igual a menos b sobre 2A. Quem é b? B é menos 7. Então, eu vou ter o menos da fórmula e o menos do coeficiente, dividido por 2 vezes A. O A vale 1. Está aqui. Então, se é menos, inverte o sinal de dentro, sai positivo. E 2 vezes 1, 2. No gráfico, fica melhor de identificar quando você poderia terminar aqui, se fosse só para calcular o vértice, né, da parábola, colocar a abscissa de 7 sobre 2. Não tem problema, não. 7 sobre 2. Só que para identificar no gráfico, é melhor você escrever em forma decimal. Por isso que foi colocado 3,5. Depois a gente vai ver isso melhor quando eu construir o gráfico para vocês. Então, nós já temos esse ponto aqui. Quanto é que vale esse ponto aqui? 3,5. E agora nós vamos calcular esse ponto aqui, ó. Y-vértice. Quem é Y-vértice? É menos delta sobre 4A. Que vai ser igual. O delta nós já calculamos lá atrás. Na dúvida, a gente calcula ele de novo. Né? Quem vai ser delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. De acordo com a expressão, quem é b? B é menos 7. Menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 10. Então, isso daqui vai ser igual. Menos 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. É igual 49 menos 40, 9. Então, foi por isso que o delta deu 9. Só que ele tem esse menos aqui, que faz parte da expressão. E o a vale 1. Então, eu vou ter menos 9 sobre 4 vezes 1. Então, eu vou ter menos 9, 4 vezes 1, 4. Novamente, se eu estivesse apenas calculando o vértice da parábola, eu poderia terminar aqui, ó, menos 9 sobre 4. No entanto, para visualizar melhor no gráfico, fica melhor na forma decimal. Por isso está escrito menos 2 sobre 25. Calculando as raízes, eu vou ter x1 igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Né? Lembrando, quem é a função? A função é essa daqui, ó. A função é essa daqui. Então, ó,
menos B. Quem é B? B é menos 7. Menos raiz de delta. Esse delta aqui nós já calculamos. Quanto é que ele deu? Deu 9. Sobre 2 vezes A. Quanto é que vale o A? 1. Então, se é menos, inverte o sinal aqui de dentro, vai sair mais. Menos raiz quadrada de 9, 3. 7 menos 3, 4. Isso tudo sobre 2. E 4 dividido por 2, 2. x2 vai ser igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. Isso vai ser igual a menos, né? Inverte o sinal de dentro, vai ficar positivo. Mais raiz quadrada de delta, que nós sabemos que é 9. Invertendo aqui eu vou ter positivo. Raiz quadrada de 9, 3. Sobre 2 vezes o a, que vale 1. E 2 vezes 1, 2. 7 mais 3 é igual a 10. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, como é que ficaria o gráfico aqui? Nós teríamos isso daqui, ó. X vértice 3,5, y vértice menos 2,25. A primeira raiz vai valer 2 e a segunda raiz vai valer 5. Correto? Muito bem. Nós poderíamos pegar aqui e utilizar um outro recurso para exemplificar melhor esse gráfico aqui. Vamos utilizar aqui um recurso um pouco mais sofisticado, né? Nós tínhamos x ao quadrado menos 7x mais 10. Bem, então nós temos aqui, ó, fica até um pouco mais nítido. Eu vou aumentar a espessura aqui do gráfico, só para nós visualizarmos melhor. Então, ó, é o mesmo gráfico que nós vimos anteriormente, certo? Então, vocês podem observar aqui o ponto em que a curva ela toca o eixo do x. Observem que como delta deu maior que zero, nós tivemos uma parábola que interceptou o eixo mesmo em dois pontos diferentes. E foram exatamente os pontos em que nós calculamos a nossa raiz. A primeira raiz, ela deu 2, né? E a segunda raiz deu 5. Onde foi? A parábola tocou aqui no 2 e aqui no 5, né? E o eixo de simetria, ó, ficou exatamente onde nós havíamos calculado, né? Nós tínhamos 3,75, né? E 2,25 bem aqui. Correto? Então, são esses aí os pontos notáveis da nossa parábola. É importante só que vocês identifiquem as expressões que possibilitem calcular esses valores, que é importante vocês memorizarem. Então, ó, para calcular as raízes da função, nós vamos usar quem? Essas duas expressões que eu vou destacar aqui em vermelho, ó, essa daqui e essa daqui. Para calcular os vértices, né, nós vamos usar essa daqui e essa daqui. São essas expressões que nós vamos utilizar para calcular as raízes, né, e os vértices. Beleza? Muito bem.
A sua aula continua no próximo vídeo.